Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de período intertestamentário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa segunda aula e hoje nós vamos tratar sobre os períodos persa e também sobre o período grego. Dentro desses dois períodos, nós vamos perceber como esse desenvolvimento histórico se deu. Nós vamos tratar também sobre alguns mapas para perceber o cenário daquela época e para que a gente possa se situar melhor dentro dessa história. Então, que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para essa aula. Então, vamos falar aqui do período persa inicialmente. No primeiro ano do seu reinado, Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem para casa. Você deve lembrar lá do que aconteceu em Neemias, quando ele soube que a sua cidade, Jerusalém, estava ali destruída. Então ele ficou muito triste, orou, jejuou, falou com o rei, o imperador, e então o imperador Ciro permitiu que ele voltasse juntamente com o seu povo para a sua terra e ele reconstruísse aquela cidade. Então você deve lembrar que ele liberou os tesouros do templo para eles e prometeu reconstruir o templo às suas próprias custas, conforme diz lá em Esdras capítulo 6. Então o rei Ciro, você deve lembrar que anteriormente houve aquela invasão babilônica, eles destruíram a cidade, o templo e também tomaram os utensílios do templo. Você deve lembrar que os utensílios eram feitos de ouro, então aquilo era muito valioso. Além disso, isso servia também como uma espécie quando você tem uma vontade de mostrar o seu poder, você vai mostrar aquilo que você conquistou de outros povos. Então a Babilônia acabou tendo isso, os persas dominaram a Babilônia, isso mesmo. Então os persas tinham os utensílios do templo. Ciro permitiu que esses utensílios voltassem para Jerusalém e disse inclusive que ele custearia a reconstrução desse templo, bem como das muralhas lá de Jerusalém. A maioria dos judeus permaneceu no reino mais estabelecido e próspero de Ciro. Então, nem todo mundo queria voltar para Jerusalém. Se lembre que Jerusalém estava destruída, pessoas moravam lá, mas aquela pompa daquela cidade imponente, importante, já tinha ido embora. Mas um grupo de 42 mil judeus, liderados por Sesbazar, retornaram a Jerusalém por volta de 537 a.C., conforme diz lá em Esdras 1 e também no capítulo 2. Então, esse grupo de judeus voltou lá para Jerusalém. Lembre-se de que não foi somente um, alguns outros também foram liderando alguns grupos, conforme a gente vai falar. Então, eles começaram a reconstruir o templo. O templo tinha sido destruído pelos babilônicos, a reconstrução passou a se dar, mas a obra parou por conta da oposição dos residentes lá da Palestina. Eles viram que os judeus estavam voltando para a sua terra e eles não gostavam disso. Eles queriam dominar aquela terra, então eles ficavam se opondo àquilo que os judeus estavam construindo. Então, por conta da pregação urgente de Ageu e Zacarias, a obra foi reiniciada por volta de 520 a.C. e a construção estava completa dentro de 4 anos. Então, você deve lembrar aí a história lá de Ageu e Zacarias. Eles pregaram porque anteriormente as pessoas tentaram reconstruir o templo, mas houve essa oposição. Então, eles passaram a reconstruir suas próprias casas, mas aí não tinha mais oposição e as pessoas não voltavam a reconstruir o templo. Então veio a mensagem de Ageu e de Zacarias clamando o povo a reconstruir o templo, inclusive até mesmo denunciando o descaso com relação à obra de Deus. Então o povo voltou ali em 4 anos, o templo estava novamente erguido. Em 458 a.C., o escriba Esdras liderou um segundo grupo da Babilônia para retornar à Palestina, conforme Esdras capítulo 7. Por volta de 446, um terceiro grupo retornou à Palestina sob a liderança de Neemias, copeiro do rei persa Artaxerxes. Então, três grupos de judeus voltando para Jerusalém. Então, dentro dessa história aí de Esdras e Neemias, você deve lembrar que Neemias
liderou o povo no rápido reparo dos muros de Jerusalém, lembrando que, obviamente, naquela época, como hoje até, os muros significam proteção, mas a forma que uma cidade se protegia era a partir das suas muralhas. Quanto maiores e mais densas, mais fortes fossem as suas muralhas, mais protegida, mais forte era aquela cidade. Então você deve imaginar como estava Jerusalém. Não tinha mais muralhas em Jerusalém. O que Neemias e Esdras foram fazer ali, então, bem como aqueles que estavam junto com eles, foram liderados para que os muros da cidade fossem reerguidos e a segurança da cidade foi restabelecida, enfim. Então, com isso, você pode perceber que isso era uma tentativa de reconstrução de Jerusalém. E nisso, Neemias, como era um chefe, passou a ser um chefe de Estado ali em Israel, ele instituiu várias reformas econômicas e sociais. Ele chegou ali e precisou ser um político, mas um político que estivesse ali cuidando do povo de Israel. Esdras liderou o chamado de volta à observância da lei. Então você pode pensar em Esdras que, já que o povo muitos deles tinham esquecido de estudar a lei de Deus, tinham passado a não estudar mais aquilo que Deus tinha ensinado para o seu povo. Esdras foi lá, leu a lei do Senhor e houve então ali uma espécie de reavivamento, porque as pessoas passaram a ouvir a lei e quererem obedecer à lei do Senhor. Então, lembre-se disso. Quando você quiser um reavivamento, você pode perceber na Escritura que quando há reavivamento em alguma circunstância, isso sempre vem a partir da palavra de Deus. É como a gente vê lá em Esdras aquilo que aconteceu. Entende-se então que a profecia cessou mais ou menos nessa época aí, especificamente em 334 a.C., quando terminou o livro de Malaquias. A terra da Palestina, então, era uma porção da sátrapa síria. Então, era uma parte de todo aquele império maior em que fazia parte do todo, que era o Império Persa. Então, o Império Persa era dividido em sátrapas e uma dessas sátrapas era aquela sátrapa síria, e dentro dessa sátrapa síria estava ali a terra da Palestina. Então perceba que toda aquela pompa e aquele poder do povo de Israel aqui está completamente diminuído em força, em poder, já que ele passou a ser somente uma porção de uma porção daquele império que estava dominando. O real governo, no final das contas, era semi-teocrático, ou seja, o governo estava nas mãos do sacerdote, não era de um rei, mas o governo daquela região ali estava sob o sacerdote, por isso ser um semi-teocrático, né? Não era teocrático, não era Deus dirigindo aquele povo de uma forma direta como era anteriormente, mas era semi-teocrático, pois tinha uma pessoa, né? No caso o sacerdote, que era o representante de Deus ali para aquele governo. Então você pode ver aí, inclusive nós temos aí, seria uma figura de Neemias, né, reconstruindo a cidade. Então em uma mão ele tem uma espada, já que ele tinha as opressões dos povos circunvizinhos. Então aquele povo precisava batalhar, com uma mão segurava uma espada e com outra mão ele segurava um balde, né, para ajudar aí a construir. Ou seja, a ideia é mais ou menos de que eles estavam batalhando, mas eles estavam construindo também. Vinha a ajuda que as pessoas precisavam para reconstruir Jerusalém, os seus muros, mas também vinha a oposição dos seus inimigos. Aqui você tem também Esdras aí lendo a lei do Senhor para aquele povo. Pessoas ouviram durante horas, então houve quebrantamento, houve pessoas se arrependendo e querendo seguir a lei do Senhor de repente, porque tinham finalmente passado a ouvir a lei do Senhor novamente. Aqui nós temos uma ideia de como Jerusalém estava ali sitiada, vamos dizer assim, né? Ela estava cercada de inimigos. Então você tem aqui uma porção dos seus opositores
aqui também os filisteus, aqui também os amonitas, certo? Aí dessa parte aqui também. Então você vai percebendo que eram 4 povos que vinham aqui de encontro a Jerusalém, porque não gostariam de saber que havia uma nova cidade, na verdade uma antiga cidade, mas uma cidade que estava ali sendo reconstruída. Então eles vinham para se opor, mas a história do Antigo Testamento nos mostra que veio a ajuda do próprio imperador para que essa obra continuasse e que esses povos que eram opositores pudessem ser finalmente derrotados. Aqui você vê algumas batalhas que Ciro ganhou, né, as conquistas de Ciro o Grande. Então você tem as cidades em preto, né, como um ponto preto, a capital do reino aqui, e também alguns picos de montanha em formato triangular que você pode encontrar, bem como também a rota de Ciro. Você vai vendo aqui que ele saiu aqui da Pérsia e saiu então dominando os povos, certo? Onde ele chegava. Então você pode perceber que foi uma grande conquista finalmente que Ciro obteve. Também você pode ver a direção das campanhas de Ciro, outras também que ele foi seguindo aqui e foi dominando os povos e também toda a sua influência. Então com isso você vai percebendo que era um império muito poderoso, que saiu realmente dominando muito. Aqui você também vai ter uma noção desse império. Perceba aqui que nós estamos no Oriente Médio, certo? Então você vai percebendo aqui todo o Império Persa, como é grande, certo? Como eles realmente conseguiram uma grande porção do mundo naquela época. E aqui o retorno dos judeus para Judá, né? Depois daquele exílio. Então eles saíram, os grupos, certo? Os que foram seguidos por Zorobabel, também os que foram seguidos que seguiram Esdras e Neemias, certo? Então eles seguiram essas rotas e finalmente chegaram a Judá para se restabelecerem ali no reino de Israel. Aqui você tem uma ideia geral, então aqui pegando também parte da Europa para você perceber, nós temos os territórios que foram ganhados por Ciro e também pelos outros imperadores que acabaram também tomando grande parte desse império. Perceba que era um império enorme aí, tomava grande parte do Oriente Médio, da Europa também, uma parte aqui do Egito também, tudo isso foi o Império Medo-Persa. Aqui é para que nós tenhamos uma ideia melhor de como funcionava, aliás, de como funciona hoje. Aqui, por exemplo, se você ver aqui na legenda, o Império Persa, o Reino Persa, esse em rosa aqui, perceba o tamanho dele, é a porção que atualmente diz respeito aqui a esses territórios todos aqui, do Irã, a Síria, a Turquia, o Egito ainda, Israel, o Kuwait, o Catar, essa linha rosa aqui, e vai tomando também aqui por baixo, é aquilo que nós entendemos hoje como naquela época, o Império Medo-Persa. Nós queremos voltar depois para esse mesmo mapa para nós entendermos os outros impérios também, mas só para a gente ter uma ideia de o que seria hoje esses impérios. Então chegamos finalmente ao período grego, que vai de 331 a 320 a.C. Mesmo durante o período do domínio persa sobre a Palestina, a influência grega na área se desenvolveu rapidamente. Então, apesar de todo aquele domínio persa que nós já notamos, havia uma influência grega naquela área, especificamente na Palestina. Então, os comerciantes gregos carregavam seu comércio e sua civilização para o mundo inteiro. Então, ali, o Império grego começou a se desenvolver, os instrumentos musicais e armas de origem grega apareceram na Babilônia já em 600 a.C., então
era uma civilização que estava ali tomando forma, tomando poder. As conquistas então de Alexandre o Grande seguiram e aceleraram o espalhar da cultura grega, conhecida como o helenismo. Então a gente vai já falar de Alexandre, mas já lembrando que o helenismo seria essa cultura grega, e a helenização seria esse espalhar da cultura grega ali pelo mundo conhecido inteiro. Então Filipe da Macedônia, pai de Alexandre, tornou a Macedônia em uma poderosa máquina militar. Ele era um estrategista, com isso ele conseguiu tomar grandes territórios e tornar a sua região, a Macedônia, como uma potência grega. Durante sua vida ele fez as cidades-estado gregas pagarem tributo à Macedônia. Então a Macedônia acabou sendo também uma forte cidade, uma forte região para toda a Grécia. Estava também à beira de mais conquistas, estava conquistando, quando ele morreu em 337 a.C. E agora nós vamos para uma página da história bem conhecida nossa, que vai falar de Alexandre o Grande, mas só lembrando para nós o quanto o seu pai influenciou, porque Filipe da Macedônia também era muito estrategista, ele era um militar muito capaz. E ele passou isso para o seu filho, que levou as batalhas, como a gente vai notar agora. Vamos falar agora um pouco de Alexandre o Grande. Alexandre tinha um caráter agressivo e as habilidades militares do seu pai, como eu já mencionei. O filósofo grego Aristóteles, aqui na foto, foi o tutor de Alexandre nos ideais do helenismo. Alexandre desenvolveu uma profunda devoção à cultura e à tradição helenistas. Então você deve lembrar aí que Alexandre ele seguiu os passos do seu tutor, no caso Aristóteles. Aristóteles era um homem que entendia que deveria haver um sistema que unificasse todo o pensamento, que unificasse toda a filosofia. E nisso ele entendia também que deveria se ter essa forma de unificar, e essa forma seria unificar todos os povos, e essa forma seria o espalhar dessa cultura, né? Então a helenização, que foi esse espalhar da cultura grega que Alexandre fez com todas as suas batalhas e conquistas, isso não foi nada mais do que grande influência, então, não só do seu pai, mas também do seu tutor Aristóteles. Em 331 a.C., ele liderou forças militares em direção à Ásia Menor. Então, dentro dos mapas aí a gente vai já analisar, mas ele foi seguindo ali para o Oriente, onde ele derrotou o exército persa na Batalha de Graneco, uma batalha importante aí em que Alexandre o Grande derrotou aquele que seria o Império Persa. Então a gente já acabou de notar há poucos momentos todo aquele império, né, toda aquela força do Império Persa que saiu dominando tudo. Agora nós temos Alexandre o Grande, que veio e conseguiu finalmente derrotar esse império que estava dominando todos os outros povos. Então, vitórias sucessivas em 333, e Arbela em 331 a.C., essas derrotas que o Império Persa sofreu, acabou estabelecendo Alexandre como o maior do antigo Oriente Médio. Então, agora aquele manto de poder, como a gente poderia chamar, passou do Império Persa agora para o Império de Alexandre o Grande, para o Império Macedônico. O seu grande reino de Alexandre, incluía Egito, Palestina, Síria e se estendia até o rio Indo, na atual Índia. Ao fazer suas conquistas, ele estabelecia colônias que se tornavam centros para espalhar o helenismo. Então, diferente de outros povos que chegavam e dominavam, por exemplo, a Babilônia, que dominava um povo, tomava a sua elite cultural e tentava tirar a identidade daquele povo naquele lugar específico, como os assírios, por exemplo, que chegavam e destruíam completamente, matavam muitas e muitas pessoas e chegavam realmente para destruir, devastar aquela civilização dominada. Alexandre fazia diferente, ele chegava, ele dominava, mas ele fazia daquela colônia, daquela nova colônia, uma forma de helenizar aquele lugar. Então ele é como se ele estendesse o seu manto de autoridade sobre aquela região, sem precisar muitas vezes até batalhar, mas ele chegava,
eu posso dominar você ou pela dor, né? Ou então nós podemos simplesmente entender que você pode perder para mim, mas se você quiser, você pode se render e então você vai ser agora uma colônia grega. Muitos deles aceitavam esse acordo, né? Então, as cidades dominadas acabavam sendo um centro que propagava a helenização. Então, com isso, o que acontecia? Ele encorajava os seus soldados a casarem com mulheres orientais, reforçando a mistura das culturas grega e oriental. Então, os soldados gregos casavam-se com as orientais e nisso havia um sincretismo de culturas, né? A cultura oriental com a cultura grega. E ele também educava os persas na língua grega. Então perceba aqui, isso aqui já é para dar para a gente uma ideia mais clara do que estava acontecendo na época, essa helenização, essa influência da cultura grega para vários lugares do mundo conhecido na época, o que acabou fazendo foi que aquelas pessoas começaram a falar mais a língua grega também. A língua grega passou a ser uma língua franca, como o inglês hoje, que muitas pessoas entendem, a língua do comércio, a língua mundial, vamos dizer assim. E aí você já deve entender aonde eu estou querendo chegar. O Novo Testamento foi escrito exatamente nessa língua que Deus estava preparando para que muitas e muitas pessoas no mundo entendessem. O estilo de vida libertino de Alexandre acabou prejudicando a sua saúde e ele morreu muito jovem, contraiu uma febre e morreu em 323 aos 33 anos. Esse mosaico aqui, ele mostra a história de Alexandre derrotando o rei persa e finalmente ganhando essa batalha para se tornar o grande, né, o poderoso do Oriente e também da parte ocidental. Então, algumas estátuas aí de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. E aqui só para a gente ter uma ideia de, se você já achava grande o Império Persa, agora você vai perceber o Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande, quanto ele conseguiu de influência, né? Ele ganhou todo esse espaço aqui com as suas batalhas. Então, você vê aqui a Batalha de Granico, aquela que eu falei, foi essa batalha aqui em que ele acabou dominando praticamente o Império Persa, se mostrando como aquele que haveria de dominar tudo isso aí. Também a Batalha de Isso, então perceba que ele vai seguindo aqui da esquerda para a direita, na Macedônia, então ele vai seguindo aqui para o Oriente, ganha em Isso, ganha aqui também, ganha aqui, né, em Granico, também ganha aqui em Isso e finalmente ganha aqui em Arbela. Nessas batalhas, isso tudo marca a sua vitória, né, como ele foi seguindo aqui também. Perceba aqui as suas rotas, né? Finalmente ele vai chegando aqui no Oriente, onde nós entendemos hoje como a Índia. Ele morre aqui nessa região aos 33 anos. Também os lugares administrativos, né, o centro administrativos de Alexandre, você pode perceber aqui. Também consegue assegurar o Egito aqui em 332 a.C. e também visita o oráculo de Zeus Aminon. Então você vai percebendo aí que ele foi realmente batalhando e ganhando muita influência. Toda essa área em verde foi o Império de Alexandre o Grande. Mais um mapa, basicamente mostrando o mesmo que o anterior, mas agora trabalhando bem maior a área aqui, né? O outro estava mais ou menos aqui. Aqui você vai percebendo até onde ele foi, até onde ele conseguiu a sua influência aí. Tudo isso mostrando o poder e a força de Alexandre o Grande. Na sua morte, então, o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais. 2 deles desenvolveram impérios que são importantes para a história do Novo Testamento, sobre os quais a gente vai daqui a pouco falar. No Egito, os governantes levavam o nome de Ptolomeus, estabeleceram sua capital em
Alexandria. Lembrando aí que a sedutora Cleópatra que morreu em 30 a.C., foi a última governante ptolomaica. Então lembre-se que dos generais de Alexandre, todo aquele império que nós notamos, ele foi dividido, e nessa divisão Israel acabou fazendo parte aí de desse bolo aí, né, dos 4. Então na Síria os governantes carregavam o nome de Seleuco ou Antíoco. Então eles se fizeram de Antioquia a sua capital, e o general Pompeu terminou a história desse império ao conquistá-lo em 64 a.C. A gente vai falar depois sobre Pompeu. Embora o poder governante da Palestina, depois de Alexandre, não estava geograficamente centrado na Grécia, todos os governantes subsequentes da Palestina aumentaram a influência do helenismo. Então, ali na Palestina, o grego, né, toda a cultura grega estava ali crescendo, e cada governante fazia com que o helenismo tomasse forma, tomasse mais poder ali. Alexandre passou o legado do helenismo para ambos os impérios, Ptolomaico e Seleucida, que eram os que lutavam ali pelo poder naquela região. Até mesmo Roma se tornou altamente influenciada pelo helenismo, que o grego se tornou a língua comum das ruas. Então, até mesmo em Roma, até mesmo no Império Romano, o grego ainda era a grande língua, né? A língua franca, a língua universal, vamos dizer assim. Então, tudo isso mostrando a influência, mostrando aquilo que a gente já tem falado, Deus orquestrando as situações para que o seu povo viesse a receber o Messias, viesse a receber o Senhor Jesus Cristo e a revelação do Novo Testamento, escrita na língua grega. Então, o mapa aqui, para que nós entendamos, o que está em azul, aliás, em verde, é o reino Seleucida. Então, perceba que Seleuco recebeu desse bolo aí dos 4, o maior. Também que está aqui em laranja, o reino de Antígono, certo? Isso aqui, as províncias helenísticas aqui em roxo, e também o reino ptolomaico aqui, que envolve Cirene, bem como o Egito. Então aqui um pouco das batalhas, né? Quando o Antígono força Seleuco a abandonar a Babilônia. Aqui na batalha de Ipsos, Ptolomeu e Seleucidas foram vitoriosos na batalha de Ipsos, resultando na morte de Antígono em 301 a.C. Então perceba que houve depois, o bolo foi dividido entre os 4, até que eles mesmos lutaram entre si. Seleuco se alienou com o Ptolomeu contra o Antígono, lutando com muitas batalhas pelo Oriente Médio ali, pelo Mediterrâneo, né? Pelo leste, desculpe, o oeste do Mediterrâneo. E aqui Antígono inicia os conflitos atacando Ptolomeu. Então você vai percebendo aí o império todo dividido, mas depois só sobraram o reino ptolomaico e Seleucida. Então essa foi a nossa segunda aula, espero que você tenha seguido aí. Se você tem alguma dúvida sobre algum desses mapas, são muitos e muitas regiões, vale a pena dar um pause, dar uma olhada no Google também sobre esses impérios, para você se situar bem aí no mapa, talvez até no Google Maps junto, para que você entenda bem como funcionava, o que significava todo esse império, no caso aí o Império Macedônico. As nossas próximas aulas vamos continuar seguindo aí os outros impérios e que dominaram o povo de Israel até nós chegarmos finalmente ao Império Romano. Então que Deus nos abençoe e até a próxima aula.